Ter inimizades no local de trabalho, a gente sabe que não é nada saudável para o profissional nem para a empresa, não é? Até porque boa parte do nosso tempo nós passamos trabalhando, se relacionando com outras pessoas que não pensam exatamente como a gente. Se não é possível ser amigo de todo mundo, pelo menos é importante buscar um equilíbrio nas relações. Este é o tema de hoje da nossa coluna Talento em Pauta com o consultor Bernet Entchev. Bom dia, Bernet. Bom dia a todos. De fato. Então, complicadinho esse assunto, inimigos no ambiente de trabalho, Bernet. Eu devo expor quando eu sinto que uma pessoa não vai muito com a minha cara? Como é que eu tento resolver essa situação primeiramente? É uma situação complexa, mas ela acontece de fato porque em qualquer organização as pessoas estão lá, vêm de origens diferentes, de formações diferentes, de experiências de vida diferentes, e é natural em qualquer um dos assuntos que você tenha várias opiniões. Essas opiniões elas podem ser muito diferentes uma das outras, e isso às vezes pode levar a uma disputa, né? A uma acirrada, vamos dizer assim, disputa pelo poder ou pelo projeto, ou seja lá o que for. Qual é a maneira mais correta de lidar com esses conflitos? É fácil. O grande problema, como costumo dizer, não é o conflito em si, porque o conflito é bom quando você tem várias opiniões sobre um determinado assunto, porque a decisão que você vai tomar seguramente será melhor. Agora, quando se instala o conflito mesmo, e o conflito é aparente, é bom se colocar ele na mesa e em cima disso administrar. Chama os envolvidos, como isso já aconteceu comigo mesmo, né? Eu tinha 2 subordinados e os 2 subordinados eles tinham diferenças que chegou à inimizade propriamente dito. O grande problema é que quando isso acontece, não afeta só as 2 pessoas, porque cada um tem suas opiniões e cada uma tem os seus relacionamentos com os demais colegas. E você acaba formando o time do A e o time do B. Acaba contaminando o grupo. Acaba contaminando. E o time do A e o time do B, um começa a boicotar o outro. E com isso toda a área acaba perdendo. Esse é um grave problema. Agora, mais complexo ainda é quando esse conflito é oculto. As pessoas se odeiam, um prejudica o outro, mas não é colocado à mesa. Portanto, não é possível se administrar uma coisa que é oculta. Quer dizer, ficar atento a esses movimentos é muito importante para qualquer gestor. Observe bem seus subordinados, vê por que e como um está discordando do outro, quanto isso pode ou não ser produtivo e quanto isso prejudica a empresa como um todo. Eu tenho feito algumas administrações assim, coloca-se o problema na mesa, a diferença, e em cima disso a gente... Agora, eu tenho um outro lema lá na nossa organização e que gostaria de compartilhar com vocês. Lá não é proibido errar. O que é proibido é esconder debaixo do tapete. Porque senão se eu erro e não conto para ninguém, escondo debaixo do tapete, você tem todo o direito de cometer novamente o mesmo erro, porque você não sabe como se administra aquilo. Então, tirar o erro e colocá-lo na mesa, ou a diferença e os conflitos, é uma forma muito, vamos dizer assim, muito possível de ser administrado. Bernet, a gente tem algumas opiniões do pessoal na rua, vamos dar uma olhada. Rixa de trabalho geralmente tem, né? Sempre, às vezes rola uma ciumeira, uma coisa assim, mas é só. Inimigo acho que não. Empresa é lugar de fazer amigos, Bernet? É até possível, mas normalmente as relações elas podem ser muito amistosas, sem necessariamente ser de amizade. Porque a amizade é uma opção pessoal, que não está envolvido no trabalho. Também pode ocorrer no trabalho, mas exclusivamente no trabalho, que você vai lá porque você vai ter amigos, eu acho que isso é um pouco de ingenuidade das pessoas, né? O trabalho é um local que a gente vai para produzir, obviamente com isso receber salário e se ocupar, e todas as demais, vamos dizer assim, situações psicológicas que são importantes para nós no local de trabalho. Mas também é muito ruim você ficar pensando a todo momento que você só tem inimigos ao seu lado e competidores, né? Afinal de contas, a gente, como eu falei há pouco, a gente está se relacionando, a gente passa uma maior parte do tempo na empresa. Mas aí tem um outro aspecto também. O fato de você não ser amigo da pessoa não significa que você seja inimigo. Pelo contrário, são colegas de trabalho que estão unidos ali no mesmo esforço de você produzir um produto, um trabalho, um serviço, e com isso vamos fazer com que essa organização possa arcar com suas responsabilidades globais, que é manter os seus empregados, deixar seus clientes satisfeitos, pagar os impostos, que tem muita coisa que envolve numa organização, não é uma coisa tão simples assim. Sobre essa questão da amizade, vamos ouvir mais um depoimento? A amizade começa exatamente no local de trabalho, né? E inimigos também, né? Porque não, faz parte. Embora a gente deva colocar o profissionalismo sempre acima de uma questão pessoal.
Você acha que esse é um bom indicativo? Esse é um bom indicador. Uma boa conduta. Ele acertou em cheio. A questão profissional está acima disso. Aliás, porque é a razão que nos une. Ninguém vai ao trabalho porque você é amigo do cidadão. Você vai ao trabalho porque você tem um serviço a ser executado, um produto a ser feito. É por essa razão que a gente está lá, satisfazer um cliente, é por essa razão que a gente trabalha. Agora, Bert, vamos supor uma pessoa que está vendo a nossa entrevista em casa, está passando por uma situação muito complicada, de inimigo mesmo, né? Já declarado e tal. Ele deve levar isso para o seu gestor, ele deve expor isso ou não? Se ele já tentou falar com a pessoa, por exemplo, isso está prejudicando o trabalho de uma equipe, por exemplo. É comum que as pessoas tentem se acertar antes de falar com o superior. Eu já vi situações em que uma das pessoas foi demitida, ou já vi uma situação em que os dois foram demitidos e todo mundo saiu perdendo nisso aí, né? Então, no fundo, não é muito fácil você administrar quando a diferença chega a esse nível. Chega realmente a inimizade, que um começa a não suportar o outro. Eu me lembro, eu trabalhava numa organização muito grande, nós tínhamos 20 mil empregados. Então, você não gostar de uma pessoa que estava morando em Porto Alegre e você trabalhando em Recife, não tinha grande importância, você encontrava essa pessoa uma vez por ano. Agora, aquele que trabalha do teu lado e tiver essa situação, ele tem que ser administrado. Porque acaba contaminando não só as duas pessoas, que obviamente ficam magoadas uma com a outra, e isso também prejudica o próprio desempenho, mas o que permeia na organização à sua volta, que eu acho que isso é muito desagradável, e prejudica todo mundo. Então, o ideal mesmo é um sai, se isso for irreconciliável mesmo, um sai. Às vezes é porque é teimosia de um mesmo, né? Às vezes o outro nem tem a culpa disso, né? Mas cada situação tem que ser avaliada, tem que ser analisada e tem que ser levada ao chefe, sim. Vamos ver mais uma opinião? É um ambiente que a gente disputa a atenção do chefe, né? E a gente quer se destacar entre os outros, daí um acaba querendo passar por cima do outro. É a questão da lealdade, que é uma coisa muito complexa. A competição é muito pesada. Não só entre empresas, mas também entre pessoas da mesma empresa. Todo mundo quer mais poder, todo mundo quer mais salário, todo mundo quer mais projeção, todo mundo quer melhores condições, né? Então é natural que haja essa competição. Agora, essa competição ela pode ser leal. Quer dizer, ela pode ser de forma aberta. Agora, é muito ruim quando alguém começa a puxar seu tapete, né? Quer dizer, ele não gosta de você. E aí sim, aí a puxada do tapete é normal, e a facada pelas costas, e entre outros beliscões e assim por diante. É uma vida muito difícil quando isso acontece. Algumas empresas, eles têm até normas. Como é que você deve agir em situações dessa forma ou daquela forma? Algumas empresas você pode fazer denúncia sem aparecer, denúncia anônima. Em outras empresas você tem que colocar o seu nome. Nas outras vezes tem que conversar mesmo e falar e melhorar isso. Muito obrigado, Bert. Uma boa sexta-feira, um bom fim de semana para você. Para todos nós, né? Bom fim de semana, Bert.